Graça e paz, irmãos, irmãs e amigos. Estamos de volta com a live Gotas de Orvalho. Vamos estar juntos durante os próximos minutos que teremos à nossa disposição, meditando na palavra, orando também ao Senhor, clamando ao Deus dos céus, em favor de todos os nossos irmãos, irmãs e amigos que acompanham conosco todas as manhãs, a partir das 6 horas, a apresentação da nossa live Gotas de Orvalho. Queremos dar as boas-vindas a todos vocês, queremos agradecer ao Senhor pela sua misericórdia, pela sua bondade e por tudo quanto Ele tem feito em nosso favor. Onde quer que você se encontre, onde quer que você esteja, onde quer que você possa nos ver e ouvir, nós abraçamos e agradecemos a sua companhia nesta manhã de segunda-feira para esses momentos de meditação e de muita gratidão ao Senhor. Nós não temos por que deixar de agradecer-lhe as muitas e ricas bênçãos que Ele tem concedido àqueles que adoram o seu nome e que vivem para a glória do seu louvor, pois Ele tem sido maravilhoso para conosco e tem nos dado a oportunidade de continuar mantendo a nossa comunhão durante os minutos reservados especialmente para a glória do seu santo nome. Gotas de Orvalho está começando agora. Os que já estão conosco, o nosso abraço, sejam bem-vindos. Os que estão chegando, os que haverão de chegar mais tarde, abraçamos também e agradecemos a Deus por todos vocês, através da live Gotas de Orvalho. Deus abençoe. E vamos à nossa meditação nesta manhã de segunda-feira, depois de um final de semana abençoado, guardado pelas mãos divinas, pelas mãos paternais e protetoras do nosso Pai Celestial. Vamos então à nossa reflexão nesta manhã. E estamos acompanhando a trajetória, a caminhada do homem chamado Moisés. Ele tem muitas lições para nos dar. E lições para a vida nunca estão em número exagerado. Sempre precisamos aprender cada vez mais. Você sabe, a vida é muito diversificada. Ela enfrenta muitos desafios. É uma riqueza que todos nós temos, dada pelo nosso Deus, que exige equilíbrio, especialmente espiritual, para que andemos de acordo com a vontade daquele que nos chamou e nos arregimentou para a glória do seu santo e eterno nome. Então a vida exige
muitas lições. A gente precisa aprender muito. A gente aprende hoje, amanhã a gente já precisa aprender mais. Depois de amanhã, muito mais do que hoje e amanhã. E assim a nossa vida vai se fortalecendo. E é como diz o adágio popular: é vivendo e aprendendo. Não é vivendo e morrendo, não. É vivendo e aprendendo. É verdade que a gente vai vivendo e morrendo ao mesmo tempo. Mas o nosso caso aqui nesse momento é que a gente vai vivendo e vai aprendendo, porque a vida exige que nós estejamos sempre aprendendo, esteja sempre na escola do aprendizado. E com Moisés a gente aprende bastante, muitas lições interessantes, importantes, que ele repassa para cada um de nós. A sua história é cheia de ensinamentos que nos fazem estar sempre animados e prontos para o combate. Ninguém mais do que Moisés teve uma vida intensiva e cheia de combates. E conduziu o povo no deserto, e não era um povo pequeno. Quando saiu do Egito, por orientação de Moisés e na instrumentalidade das suas ações, eram 600.000 homens, só os homens, que eram contados aí aproximadamente de 12 anos para cima, 600.000, fora os de 12 anos para baixo e as mulheres. Aí você tem uma ideia de quanta gente zoava no ouvido de Moisés de dia e de noite. Falta água, falta pão, vem o inimigo aí atrás, os desconcertos no deserto provocados pelo próprio povo, vinham os juízos de Deus sobre aquele povo em forma de pragas, e a gente vai, se Deus quiser, ver isso muito detalhadamente, essa questão das pragas, porque a praga era e é uma das maneiras de Deus chamar o seu povo à atenção. Falta a gente descobrir se essa praga aí que a gente está vivendo agora, se é uma ação de Deus ou se ela veio mesmo por conta própria, que eu não acredito. Ela deve ter algum objetivo, mas isso depois a gente vê. Mas o que nós queremos deixar como meditação para hoje é essa disposição de Moisés em meio às dificuldades da vida e ele continuar acreditando nas manifestações de Deus. Quem vive pela fé só tem essa saída, seja o que for, aconteça o que acontecer, estaremos sempre acreditando que a boa mão do nosso Deus estará conosco e operando em nosso favor. Em qualquer circunstância, aquele que recebeu a fé do Senhor vai acreditar assim. Mas você cometeu um engano, não tem problemas,
vou amargar os resultados do engano, vou lucrar o que semeei, o que plantei, mas o meu Deus, que não me deixa sozinho, vai me dar vitória em meio aos resultados do engano que cometi. Foi o caso de Moisés. Vocês já ouviram que ele no Egito, tentando identificar-se com o seu povo e protegê-lo e ajudá-lo, ele matou uma pessoa. E às vezes as pessoas querem se escandalizar, mas matou, tá? Que a gente tem uma justiça que a gente mesmo constrói e pratica, uma justiça manca e fora da realidade humana, social, espiritual, fora de todos os padrões. Mas a gente tem aquela. E uma maneira da gente conferir se a minha justiça, se aquilo que eu acho como justiça, Moisés não deveria ter matado, acabou com a história dele. A gente precisa analisar se você estivesse no lugar de Moisés, o que era que você tinha feito. Aí você diz, eu não matava. Bom, mas você não está no lugar de Moisés. Eu estou dizendo que se você estivesse no lugar de Moisés, qual seria a sua reação? É muito fácil, irmãos, a gente olhar para o irmão que errou, que pecou, que desobedeceu e dizer para ele, está errado, que na verdade não foi certo o que Moisés fez, até porque atropelou algumas etapas da sua vida. Mas a gente tem a mania de querer ser o padrão para esses casos. A gente tem a mania de querer ser o referencial para esses casos. Eu não faria, eu não diria, eu não procederia assim. Mas você está no lugar do sujeito que errou. Ele também, talvez, pensou em algum momento em nunca matar ninguém. Porque matar alguém é uma coisa um tanto chocante e que a gente pensa muito em não matar nem por acidente. Mas às vezes acontece. Aí a gente chega com a nossa justiça. Mas você não está no lugar do outro. Você não sabe a reação que o outro passou, o arrependimento que teve em ter praticado aquela ação. Pois é, Moisés descobriu que tinha matado um homem que alguém já sabia, porque ele imaginou que matando aquele homem, escondeu na areia e ninguém haveria de descobrir aquele ato. Mas ele descobriu que no outro dia um companheiro dele, um parente, alguém da sua tribo, da sua raça, do seu povo, já sabe do caso. E o caso chegou aos ouvidos de Faraó. E Faraó quis matar Moisés. Aí a Bíblia diz, com todas as letras, sem esconder nada, sem querer esconder o ato que Moisés cometeu, a Bíblia diz claramente, Moisés fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Midian. Moisés fugiu
da presença de Faraó, porque Faraó estava querendo matá-lo e ele fugiu. Já tinha se despido de toda a riqueza de que obviamente seria sua, tinha rejeitado pela fé ser chamado filho da filha de Faraó e identificou-se com o seu povo. Aí você não diz, se fosse eu, talvez aí você diz, se fosse eu, teria era ficado com as riquezas, ia lá se envolver com aquele povo cativo, sofredor, que estava padecendo, um povo que não tinha nome, eram os servos de Faraó, um povo que não tinha alternativas na vida, ia se envolver com esse povo, renunciar. A gente nunca pensa nisso, nesses momentos. Eu não sei por quê. A nossa justiça nunca alcança essas atitudes dignas de serem anotadas e tomadas em momentos assim. A gente só pensa que a nossa justiça é a coisa mais certa do mundo e termina não acertando o alvo, passando longe daquilo que Deus quer. É muito fácil a gente estar com um microfone na mão e arrotar toda sorte de coisas e combater e tentar chamar a atenção dos outros. Porque essa questão de chamar a atenção é muito importante e muito necessária. Mas isso deve ser feito para quem tem exemplo para dar. Eu não estou dizendo que você não faça, mas não vai surtir efeito. E quando provoca algum efeito, produz algum efeito, é efeito contrário. É o tiro que sai pela culatra. Você sabe como é isso? O tiro que sai pela culatra alcança o atirador. Você atira para frente, o tiro sai pela culatra e, no mínimo, alcança a sua cara. Porque a sua cara está bem pertinho da culatra da arma que você está atirando. Então, para que isso não aconteça, você precisa realmente dar tiros certeiros. Entenda bem, tiros que a gente se refere aqui são, por exemplo, os conselhos que você vai dar que devem acertar e produzir resultados abençoadores. Às vezes a gente quer acertar e termina se prejudicando. Moisés fugiu da presença de Faraó e foi para uma terra chamada Midian. E de lá ele saiu para comandar o povo na saída do Egito. Nem tudo está perdido, meu irmão e minha irmã. No momento que a gente pensa que a nossa fé está sendo destruída, no momento em que a gente pensa que a nossa fé está combalida, ela está viva cada vez mais. Ela vai nos fortalecendo e nos dando a condição de compreender que a vida é assim mesmo. É assim mesmo. E a gente tem que guardar a nossa fé, como diz o hino de Eduardo Silva. Se você perdeu
tudo na vida, mas não perdeu a fé, você não perdeu nada. Agora, se você perde a fé, desiste da fé, coloca a fé para um lado e tenta usar outra coisa no lugar da fé, aí a situação se torna muito complicada. Moisés foge, mas conserva a sua fé. Ele talvez nem entendesse o que estava acontecendo naquele momento. Talvez ele dissesse em seu coração: eu queria ser o libertador desse povo. Eu desejaria tirar esse povo dessa escravidão. Eu tinha boas intenções. Eu estava pronto a me entregar, sem reservas, para tirar esse povo do Egito. Mas não, olha o que eu cometi. Olha como foi que eu procedi. Mas a sua fé o estava conduzindo. Deus, no seu propósito, o estava levando para o encontro que mudou a sua história e provocou a saída do povo daquela terra da escravidão. Então mantenha a sua fé. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. As coisas acontecem às vezes com a gente pelo avesso, que a gente não entende. Mas Deus que nos entende e que nos guia e que nos fortalece, Ele entende e sabe como e por que está acontecendo daquela maneira que a gente mesmo desaprova. A gente desaprova, mas a fé nos conduz por caminhos que a gente não sabe decifrá-los. E às vezes nem é necessário decifrá-los, nem é necessário saber por onde esses caminhos passam. Tudo quanto nós queremos e precisamos saber é se estamos na rota certa, se por aquele caminho pedregoso, espinhoso, caminhos tortuosos, independem da nossa vontade essas situações, mas é preciso guardar a fé que o Senhor nos entregou. Amanhã, a partir das 6 horas, a gente volta e nós vamos ver essa chegada de Moisés em Midian e como é que ele ficou ali, naquele lugar, 40 anos. E aí você pode perceber, a história de Moisés dividiu-se em 3 partes. Ele viveu 120 anos. 40 anos ele passou no Egito, se preparando. 40 anos. Estudou 40 anos, viveu 40 anos no Egito, muito tempo. 40 anos ele passou no deserto de Midian, outra faculdade onde ele estudou. 40 anos no deserto. Hein? Quantos anos já dura o teu deserto? E a gente fica no deserto 1 ano, 2, 5, 10, aí a gente começa a murmurar dizendo que não tem mais jeito não, vou morrer no deserto. E aí Moisés passou 40 anos no deserto de Midian. E os outros 40, Moisés passou na maior e na melhor faculdade da sua vida,
com o povo de Deus caminhando para Canaã. E aí você não imagina as lições que Moisés aprendeu e o rastro que deixou para nós, os crentes hoje, os crentes que não estão dispostos a pagar o preço da fé que professam. A gente vai ver tudo isso, se Deus quiser, daqui a uns tempos. Ele é o Senhor da nossa vida e nós precisamos aprender essas lições simples que você não aprende na faculdade, você não aprende nas universidades, você não aprende nos livros que você lê. São coisas que a gente aprende com a fé. Levante assim a sua mão e vamos orar. Vamos buscar a presença de Deus. Amanhã estaremos orando pelos que estiveram conosco hoje na live. Amanhã estaremos colocando a todos diante do altar de Deus. Pai Celestial, nós te agradecemos e te bendizemos pelos cuidados que o Senhor tem com cada um de nós. Senhor, nós te bendizemos porque a tua misericórdia dura para sempre. E a fé que o Senhor nos deu é bastante resistente para enfrentar as vicissitudes da vida, as dificuldades da vida, os desconcertos da vida. O Senhor nos deu uma fé que ultrapassa os obstáculos e realiza grandes coisas para que o teu nome seja exaltado. Abençoe cada irmão, cada irmã que acompanha esta live. Abençoe os que estão doentes, os enfermos. Deus de toda graça, Deus de toda misericórdia, Deus de toda bondade, nós te agradecemos e te bendizemos, porque tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. A tua fidelidade nos acolhe e nos recebe e nos protege para a tua glória e o teu louvor. Ajuda-nos, enche-nos do teu poder. Nós te pedimos, te agradecemos e te bendizemos por causa de Jesus, o teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Amém. Um abraço em cada irmão, cada irmã, cada amigo ouvinte. Deus abençoe a todos vocês, que o nome do Senhor seja exaltado por causa das suas obras grandiosas. E amanhã nós voltaremos, se Deus quiser, aqui com a live Gotas de Orvalho pela nossa página no Facebook. Há um ano, a cada manhã, com o povo de Deus nessa caminhada. Deus abençoe e lembre-se, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. É desse jeito.